Ao início vamos rezar a oração ao Espírito Santo. Eu vou usar, porque tenho aqui, oremos na tradução nova que temos agora no missal. E ao final vamos rezar juntos a oração do jubileu, que tem já a folha, vai ao final da palestra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e todo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis, fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo, nosso Rei, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço o convite. Precisa para eu estar sentado. Bem. Pode andar, Padre. Sim. Vou ficar sentado porque aqui há uma câmara. É mais difícil seguir. Bem-vindos todos. Agradeço a presença de tantas pessoas que têm interesse para escutar do ano jubilar que estamos celebrando. O meu propósito é não torturar demais a língua portuguesa, mas acontecerá, porque prefiro não ler um texto preparado, mas falar com mais espontaneidade. E fazer com vocês uma reflexão sobre alguns temas do ano jubilar. Não será uma apresentação completa ou entrando nos detalhes da descrição do jubileu, da história, mais uma reflexão sobre os temas teológicos e espirituais que são importantes lá. O jubileu mesmo, porque estamos celebrando um jubileu, de que jubileu estamos falando? A esperança como tema deste jubileu, e depois como podemos sermos nós peregrinos da esperança. E que diz o nosso arcebispo para a Diocese de Brasília, como ele tem uma visão de como podemos viver intensamente este jubileu. Então, são os grandes apartados. Os textos têm uma folha com os textos que nos guiam e também os textos que vou usar e explicar. E será mais fácil também para levar para casa. Eu não gosto muito das apresentações porque a atenção fica um pouco dividida entre quem fala e tratar de ler e não é fácil levar para casa. Essa folha é muito fácil e pode ser usada para reflexão e para oração em casa. Os textos que usaremos é a carta aos Romanos, especialmente capítulo 5 e 8, o 5, 1 a 11, é o texto da bula do Papa Francisco que usou para explicar que estamos celebrando. Também há uma coincidência importante, que é a leitura da festa do Sagrado Coração. Então, a Dilexit Nos, a última encíclica do Papa, e também que nos acompanha espiritualmente neste ano e que alguns estão estudando, é muito perto do tema da bula Spes non confundit,
que é o segundo texto, a proclamação do jubileu ordinário do ano 2025. Depois temos a carta pastoral Peregrinos da Esperança, de Dom Paulo César, publicado com data do 1º de janeiro deste ano, e o arcebispo cita muito, o documento mais citado no seu texto, é a encíclica Spe Salvi, que é o texto magisterial do Papa Bento, ano 2007, que é fundamental sobre o tema da esperança, e onde, se alguém quer aprofundar sobre a esperança cristã, esse seria o texto para ler, que também nas sessões femininas e masculinas será nas palestras deste ano, nos retiros. Estamos falando deste tema da Spe Salvi, porque assim podemos aprofundar o tema da esperança. Então, a primeira pergunta que temos: o ano jubilar é de nossa redenção, 2025 anos da nossa redenção. Estamos então falando da encarnação, do nascimento de Jesus, que celebramos na festa da semana passada, com a anunciação do Senhor. E que é isso que estamos celebrando? Nós estamos celebrando o aniversário de Cristo, um aniversariante, então estamos celebrando 2025 anos do nosso aniversariante. Mas o jubileu é de nossa redenção. A redenção que começou, que aconteceu com a encarnação de Cristo. E por isso, essa é a primeira reflexão que desejo fazer com vocês. O que é isso, redenção? E por que precisamos de Cristo para a nossa salvação? A nossa salvação somente como homens, e como homens depois da queda original, que é a nossa condição, precisamos de um Redentor. Precisamos não de um Redentor humano, que nos pode dar alguma esperança, e aqui a ligação entre, a conexão entre redenção e esperança. Não basta um homem que vem com algumas ideias, Papa Bento menciona Spartacus, ou alguém que hoje se apresenta com a sua ideologia, um populismo em algum país, que pode acontecer, que diz: eu tenho uma esperança, tudo será melhor, tudo será bom, basta seguir as minhas ideias e basta fazer de mim o grande Redentor. Não, nós já sabemos com a nossa história que isso não é o que precisamos. Precisamos de Deus. É Deus feito homem, que para fazer de nós, para de novo, ou fazer-nos entrar de novo na vida divina, na nossa felicidade que é divina, feito de Deus. E por isso estamos celebrando a origem da nossa redenção com a encarnação, que é o momento decisivo. Como acontece? O que acontece neste momento? Temos a redenção que começa depois de muitos preparativos no Antigo Testamento, mas o momento quando já começa a redenção é a Anunciação, onde o anjo enviado com a Virgem Maria em Nazaré pede colaboração, disposição da Virgem Maria para acolher o Filho de Deus. E neste momento temos um Deus, uma pessoa divina, que também é homem. E somente assim, essa ponte impossível para cobrir com o nosso esforço, Deus decide oferecer essa ajuda. Mas o que acontece? Exteriormente, muito pouco. Biologicamente, sim. Começa com gravidez. Desconhecido pelos olhos deste mundo. A redenção não é um fato grande, grandioso, automático.
ou que neste momento uma reação química, física, ou um cambio nas leis do universo. Não, tudo isso não acontece. E não é uma coisa que neste momento chega já para todos os homens. Começa a redenção como possibilidade real para nós e como uma esperança, porque até esse momento não era possível para o homem ser redimido da queda original e do destino que o homem tem naturalmente. Então, é como abrir uma porta, iniciar um caminho. E já estamos na ideia que temos do ano jubilar e de nós como peregrinos e de nós como esperança. Neste momento existe uma esperança para nós. Mas é todo um processo, sobretudo com a vida dos mistérios de Cristo mesmo. O primeiro mistério é a encarnação, mas depois nascimento, a vida oculta em Nazaré, depois a vida pública com a pregação, e também convidando apóstolos, ensinando o amor do Pai, enviando, fundando a igreja, até a morte e a ressurreição de Cristo como fatos cume da nossa redenção. Morte e ressurreição, não? Mas em tudo isso não podemos falar de um momento quando acontece toda a redenção, mas um caminho que, como neste momento, toda essa história do homem vira para ser orientada de novo até o céu, com a possibilidade de chegar à felicidade. Essa é a redenção, que estamos libertados de um destino ruim, que seria a consequência natural da queda original dos nossos pecados. Libertados desse destino natural para ter a possibilidade de acolher a redenção e a salvação para o céu. E isso começou sem entrar agora nas discussões históricas, há 2025 anos. E por isso estamos celebrando com grande alegria, porque é um acontecimento para todos nós. Não somente para Cristo, mas Cristo como cabeça de toda a humanidade. É a mesma coisa na igreja, que continua esse processo, que não terminou com a ressurreição. Porque a salvação, as obras salvíficas acontecem até hoje na igreja, que começou neste momento da encarnação. Tem lá, na vossa folha, uma oração muito interessante. É uma oração litúrgica, e se queremos conhecer a nossa fé, a nossa teologia, podemos sempre usar e estudar também as orações, porque lex orandi, lex credenti, as mesmas leis da nossa oração são as leis da nossa fé, sobretudo das orações oficiais. A oração sobre as ofrendas que rezamos há uma semana, na solenidade de Anunciação, diz assim: dignai-vos receber, ó Deus Todo-Poderoso, a oblação da vossa igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do vosso Filho unigênito, para que possa alegrar-se nesta solenidade com a celebração dos seus mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, eu acho muito interessante que a igreja reconhece a sua origem na encarnação do Filho de Deus. Porque lá começou o que é a igreja: instrumento de salvação, instrumento de redenção. Porque é o instrumento como foi a humanidade de Cristo para unir Deus e os homens. Hoje, na igreja acontece isso. A igreja, a comunidade dos fiéis, com os sacramentos, com as celebrações, com a liturgia, com tudo o que fazemos para a redenção e a salvação dos homens, acontece verdadeiramente redenção e salvação. Porque a igreja é o instrumento que hoje
A igreja como corpo de Cristo, unido a Cristo, em Cristo, é o instrumento que usa Deus hoje para oferecer a salvação para os homens. Por isso estamos celebrando, porque isso é possível, é uma coisa incrível, que nós podemos participar da vida divina, que nós podemos chegar ao céu. É uma coisa impensável, mesmo para no Antigo Testamento, mesmo para o povo, e muito mais para todas as outras religiões. Ninguém tem um conceito, uma verdade de redenção tão grande como nós. E celebramos os anos, os jubileus, os anos jubilares, para lembrar, volto ao exemplo inicial, no aniversário, celebramos a vida do aniversariante. Nos jubileus, celebramos a vida e a realidade de Cristo e da Igreja. E essa capacidade de oferecer redenção. E não somente uma redenção, porque também nossa redenção, agora chegamos a este ponto, não somente uma redenção em um momento, há 2025 anos, aconteceu uma coisa, mas um caminho onde nós participamos, onde nós peregrinamos, para viver em nós e para ser instrumentos dessa redenção. O Papa Francisco, na bula, para convocar o jubileu, também lembra que comemoramos outra data, 1700 anos do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, universal, convocando todos os bispos da Igreja e com ensinança para toda a Igreja, que ensinou o creio que estamos ainda rezando hoje, que Jesus não era somente um homem muito dotado, mas era Deus, consubstancial com o Pai. Isso é a ensinança, e por isso estamos muito perto da nossa redenção, porque se Jesus for somente um homem com um ensinamento muito bonito, ou com ideias para transformar a sociedade, não seria redenção, não seria uma resposta para os nossos pecados e para a queda original da humanidade, e não seria uma porta para a divinização, para chegar ao céu para todos nós. Uma segunda reflexão, depois da nossa redenção, chegamos à constatação que a nossa redenção acontece sob forma de esperança. A Spe Salvi, no primeiro número, fala assim, peço aqui um leitor para escutar uma voz diferente e um português melhor. Você pode ler esse primeiro número. A nossa redenção acontece sob forma de esperança. Spe Salvi, facti sumus. É na esperança que fomos salvos, de São Paulo aos Romanos, e a nós também, Romanos 8, 24. A redenção, a salvação, segundo a fé cristã, não é um simples dado de facto. A redenção é-nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta. Se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Spe Salvi, número 1. A virtude teologal. Ficamos lá com esse texto, porque nos mostra porque no ano jubilar estamos falando de um caminho e de uma peregrinagem, porque a redenção não é simplesmente um dado de facto. Aconteceu. E já somos todos redimidos. Aconteceu como esperança, como uma possibilidade para ser acolhido.
E mesmo na nossa acolhida, a Conceição Católica tem um dinamismo, tem uma esperança. Não é a questão, como escutamos às vezes os nossos irmãos evangélicos que perguntam: já aceitou Cristo como o seu Redentor? E que vou responder neste momento: sim. Então já está salvo? Não. Porque é o início de um caminho. Começamos lá, mas devo aceitar não somente uma vez, mas depois acolher na minha vida, continuar acolhendo. O batismo, que é esse momento da justificação, onde acontece o início da nossa redenção, é como uma semente. Já recebeu a semente? Ótimo! E essa semente está destinada para ser uma árvore, para dar fruto, para dar sombra, para crescer e para chegar à plenitude. Não basta dizer: já foi entregado, já recebeu a semente. Sim, sem semente nada vai acontecer. Isso é certo. E não existe uma redenção sem semente. Mas a semente é também sob forma de esperança. Se eu recebo a semente de uma árvore como aqui, eu gosto muito das árvores que encontro aqui no Brasil, em Brasília, que não conheço em Áustria, mas uma árvore, um pé de manga, um pé de jaca, dizem que é um erro hoje alguém me explicou que é um erro do Criador de colocar esses frutos em uma árvore e não no chão, mas incríveis. Mas tudo isso sem semente não existe. Mas a semente é sinal de esperança. E assim recebemos também a nossa redenção como uma coisa grandiosa, mas que devemos participar neste caminho. Vou ler uma frase de Santo Agostinho no nosso catecismo, que fala assim, número 1847: Deus nos criou sem nós. Ninguém participou da própria criação, mas não quis salvar-nos sem nós. A nossa salvação tem uma nossa participação, acolhendo a graça, acolhendo a salvação e fazendo crescer na nossa vida. Me parece incrível, por isso a redenção é mais grande que a criação. Não somente restabelecer uma justiça original com um decreto legal e agora externamente a redenção já aconteceu porque alguém pagou ou porque alguém fez um decreto que esse homem agora conta como justo. Mas verdadeiramente fazer-nos participar em um caminho de salvação. É genial. Deus que está pensando que o homem Ele quer que nós tenhamos uma capacidade de colaborar, de caminhar na nossa própria salvação. E que essa salvação também deve acontecer com a nossa liberdade. Porque ninguém foi perguntado sobre a própria criação. Eu não quero ser criado. Não começou a existir. Mas para a nossa redenção, nós somos perguntados. Em grande, Deus perguntando à Virgem Maria se quer colaborar no plano de salvação da humanidade. E sem esse sim, sem essa colaboração da humanidade representada pela Virgem Maria,
não acontece a salvação. E para nós não acontece sem acolher, receber o bautismo, ou acolher a graça de Deus que nos oferece essa redenção em um caminho misterioso que pode acontecer para alguém que não tem a possibilidade de ser batizado. E sem manter-nos nessa fidelidade com a nossa liberdade. Não é uma explicação técnica, mas nos pode ajudar para a nossa relação com Deus e também para apreciar e participar na grandeza que o caminho de salvação oferece. E lá, neste momento, se coloca a virtude da esperança. Uma virtude, eu tenho agora aqui a definição, mas uma virtude é uma atitude, uma disposição para fazer certos atos. Se eu tenho a virtude de correr rápido, bem, é toda uma disposição do corpo, um alinhamento, um treinamento para poder, no momento, com muita facilidade e também com alegria, como aconteceu ontem com milhares de pessoas aqui em Brasília, que vão para correr. Tem esta virtude, esta habilidade. Dirigido a atos, uma disposição para fazer uma coisa. E a virtude da esperança é um pouquinho diferente, porque falamos de uma virtude teologal que tem relação com Deus. E também uma virtude que não é simplesmente um esforço humano, uma disposição humana. Caminhar é uma disposição que temos, ou mesmo para alguns cantar, ou também memorizar uma coisa. Temos muitas virtudes, muitas qualidades para fazer coisas. Mas esperar, ter atos de esperança cristã, é uma virtude que se fala infusa, que recebemos com o batismo, essa disposição. Ou mesmo a fé, ou mesmo a caridade cristã. Não é uma coisa que eu simplesmente vou treinar, ou vou fazer com meu esforço. Posso ser, talvez, ter uma atitude otimista, positiva, mas isso não é a virtude cristã da esperança. A virtude cristã é um dom de Deus, uma disposição que recebemos com o batismo, e teologal, em relação com Deus. É importante saber isso no contexto que estamos falando de um jubileu da esperança, uma virtude teologal. Vou pedir ao Jacinto de ler o primeiro número do Catecismo 1817 para aprender, para lembrar o que é a esperança cristã. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando nas nossas forças, mas não nos apoiando nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Timóteo 3, 6 a 7. Então, essa é a nossa disposição, somente para sublinhar algum aspecto. A esperança teologal não é para a chuva de manhã, é para o reino dos céus e a vida eterna. Também se poderia falar aqui
pela qual desejamos a nossa salvação. Porque entrar no reino dos céus e na vida eterna com Deus, isso é a plenitude de nossa salvação, de nossa redenção. Desejar isso não é fácil, ou não é uma coisa automática. Encontramos muitas pessoas que, ao menos na prática, na vida dia a dia, não têm um desejo da vida eterna. Existe um desejo natural, mas não sempre tem essa capacidade de ter atos de desejos de vida eterna. Então é a meta. A meta é o reino dos céus, salvação, vida eterna, amizade com Deus e outras palavras que poderíamos colocar lá. Mas que ajuda uma meta se não há um caminho? Eu posso desejar muitas coisas. Chegar à Lua, ter 2,50 metros e outras coisas. Mas não há um caminho. Então, a esperança não pode ter somente uma meta, mas também os meios necessários para alcançar essa meta. E temos as promessas de Cristo, que nos oferecem o socorro necessário, o socorro da graça do Espírito Santo. Então, o fundamento para nosso desejo, para nossa esperança, é Cristo, a redenção, a revelação dele, é o Espírito Santo, com a sua graça, que nos acompanha, e que faz possível que todo dia nós podemos fazer um passo em orientação para o céu, e que nós temos a possibilidade de colaborar na nossa redenção, na nossa salvação, e também ser instrumentos para outros. Essa é a nossa esperança, e por isso, quando eu falo em sentido cristão, eu espero. Então, espero em tudo isso, espero no céu, e espero na vida eterna, e também todas as ajudas das quais eu preciso para chegar lá. Então, começar um dia, começar uma semana, começar este ano jubilar com esperança cristã significa muito. Mas não fica lá, só porque nós somos homens, vivemos aqui, e não somente estamos aqui esperando para chegar ao céu, mas temos uma vida em todo dia. E por isso, já o seguinte número do catecismo que escutaremos agora, que tem na folha, faz uma relação com a nossa realidade, que não somente, não todo dia o dia inteiro estamos pensando no céu. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Carta pastoral. Ficamos lá com o catecismo pelo momento. Então, já essa esperança tem relação com nossa vida inteira, com nossas aspirações, com o sucesso profissional, com a criação dos filhos, com o namoramento, com muitas realidades que conhecemos na nossa vida, porque temos muitas esperanças. Papa Bento fala nas Salve da esperança grande do céu e das esperanças pequenas que todos nós temos.
Eu tenho esperanças para amanhã, de ter um bom encontro com as crianças do colégio e uma boa participação no Clubinho dos Santos a meio-dia, e poder falar com eles sobre as virtudes dos santos e um desenvolvimento positivo. Bem, é uma pequena esperança. Mas a virtude da esperança teologal ajuda para purificar e ordenar todas essas pequenas esperanças como passos para caminhar para o céu. E não esperar em coisas que me afastam do céu. Como o próprio egoísmo. Ter uma esperança em uma coisa que é somente o meu egoísmo é contrário à virtude teologal da esperança. E é muito importante, todos esses efeitos da esperança inspiram, protegem contra o desânimo, dá alento, dilata o coração para pensar, para desejar mais, desejar em grande. E também preserva do egoísmo e conduz à felicidade e da caridade. Porque somente se eu tenho esperança, em uma esperança mais grande, eu não vou somente procurar pegar coisas para mim e agora, neste momento, porque estou vivendo para uma coisa mais grande. E também a caridade, porque eu posso doar a minha vida, meu tempo a outros, porque tenho a esperança que isso tem um significado mais profundo e mais importante que o egoísmo. E assim a esperança nos liberta. Agora passamos ao seguinte ponto, porque não falamos do tempo da palestra, mais ou menos será 1 hora. Acredito que esse é o tempo, talvez alguma pergunta depois, mas colocamos essa meta. Não é o céu, mas uma esperança para todos vós que a palestra não seja eterna. A vida eterna sim, a palestra não. Chegamos ao fundamento da nossa esperança. E por que essa esperança não decepciona? Lemos primeiro da carta pastoral e tenho a sugestão para todos vós de ler esta parte teológica da carta pastoral de Dom Paulo VI, porque é muito bom. Aqui somente onde ele anuncia o que depois está tratando na carta pastoral. Carta pastoral. 2 perspectivas são essenciais para fundamentar a nossa esperança. O mistério de Cristo, principalmente a sua morte e ressurreição, e a presença do Senhor no meio de nós, no hoje da história. Página 7. Então, falamos do fundamento de nossa esperança. Somente uma esperança fundada, falamos assim, é uma esperança fundada, não decepciona. Porque se não tem fundamento uma esperança, eu posso esperar coisas que não têm fundamento. Mas a nossa esperança cristã, a nossa esperança de salvação tem fundamento e por isso não decepciona. Qual é esse fundamento? Cristo. A morte e ressurreição, sobretudo, principalmente a sua morte e ressurreição, como obra de salvação. Mas também, para todas as nossas pequenas esperanças e pequenas dificuldades, a nossa história, no momento 2005 no Brasil, que é a nossa esperança aqui? Que Cristo é presente no meio de nós. Porque que seria um fato que aconteceu há 2025 anos ou 2000 anos em Terra Santa, em Jerusalém, em Nazaré? Se não tem relação com nós, hoje, aqui, neste momento, e por isso está relacionado com a ressurreição, porque neste momento sabemos, temos a evidência que Cristo não é somente um homem, mas é Deus, é a prova da divinidade de Jesus e também a fundação da igreja. Como é presente no meio de nós,
com a igreja. Também como ressuscitado com Deus é presente, mas uma presença humana para os nossos sentidos, para a nossa experiência, para entrar na nossa vida, é a igreja. Nos momentos mais importantes da nossa vida, a igreja é presente. No nascimento, na morte, no matrimônio, quando temos filhos, quando precisamos conversão, quando na tristeza, na alegria. A igreja, a nossa comunidade de crentes, é Cristo obrando pelos ministros e pelos todos os bautizados, é presente. E por isso, Cristo presente no meio de nós, não somente é uma realidade espiritual, uma presença como uma ideia, como uma inspiração, como algo somente espiritual, mas é tangível. Podemos tocar a presença de Cristo nos sacramentos que recebemos, nas celebrações que fazemos. Vemos esses pontos agora no texto bíblico. Temos aqui Romanos 5, 1 a 11, que é o texto fundamental da bula para o ano jubilar 2025, e também um texto fundamental para o ensinamento bíblico sobre a esperança. Vamos escutar, podem ler, podem depois levar a casa também para continuar a oração, fazer a oração esse texto. Eu, depois da leitura, vou explicar alguns elementos. Justificados, pois, pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz virtude comprovada, e a virtude comprovada produz esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Portanto, agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos salvos por ele da ira. Pois, se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais agora reconciliados seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, nós nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. É um texto paulino, então tem uma linguagem muito denso, mas acredito que podemos todos encontrar alguns elementos necessários para nós. Encontramos de novo esse caminho, justificados, pois, pela fé. A redenção já começou, já aconteceu. A fé é a nossa relação, a nossa conexão com a obra salvífica de Jesus Cristo. E justificado, já virou o nosso caminho, já estamos na direção correta. Não estamos mais caminhando para a perdição. Somos justificados, considerados justos, santos, diante de Deus, justificados, feitos santos e justos por Deus, não somente uma consideração externa, por meio de Jesus. E temos acesso, pela fé, a essa graça. Mas fica a esperança, não tudo aconteceu já, não estamos ainda na glória. Quem de vós diria que a sua vida é a glória? A realidade da nossa vida não é a glória perfeita, eterna, sem tribulação, sem dificuldade. Essa não é a nossa realidade.
Por isso a nossa conexão com a salvação não é a fé, mas a esperança, com a plenitude da nossa salvação. Nós gloriamos na esperança da glória, na esperança fundada da nossa glória. E Paulo é muito realista. A realidade da nossa vida é a tribulação, as dificuldades que encontramos, muitas vezes, e alguns muito grandes. Quando eu estou falando com as pessoas, escutando um pouco a história da vida que tem, as doenças, as relações, há muita tribulação. E se não temos resposta para ele, a nossa fé cristã não serve muito. Mas essa tribulação, nós podemos gloriar se a resposta é justa. Que passa da tribulação a perseverança, a virtude comprovada, e a virtude comprovada é esperança. Não começamos com a esperança. Aqui terminamos com a esperança. Já nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Depois fazemos todo um caminho para produzir a esperança. Sim, a nossa esperança pode crescer, mas ao final, nesta vida, temos de novo a esperança, uma esperança fortificada. E a melhor alimento muito bom para a nossa esperança é lembrar quantas esperanças na nossa vida já foram cumpridas. São muitas. E se Deus já fez tudo isso na nossa vida, como não vai fazer mais? Se Deus, no espiritual, se Deus já nos redimiu, já nos deu fé, já nos convocou na igreja, como não vai continuar? Assim fala São Paulo, que tudo isso já aconteceu, como não vai acontecer mais? E por isso temos uma esperança que pode crescer e será fortificada na tribulação. E agora, a partir do versículo 5, porque não decepciona por amor de Deus. O fundamento da nossa esperança é o amor de Deus. Não é um otimismo, não é a confiança, como escutamos da virtude, não é a confiança nas próprias forças, não é a confiança nas forças de outras pessoas, mas o fundamento da nossa esperança é o amor de Deus, que é eterno, que é mais forte que a morte. O amor de Deus mais forte que a morte, como já ressuscitou Cristo. E por isso seremos salvos, pelo amor que tem a sua expressão no seu sangue. E seremos salvos pela vida de Cristo. Bem, agora, a nossa tarefa, ponto 2 da nossa prática, é mais prático, e somente vou a explicar um dos momentos da nossa esperança, uma das iniciativas. É ser peregrinos da esperança. Um ponto que pode ser interessante também para quem gosta das línguas é que o lema original do jubileu não é peregrinos da esperança em português, é em latim. Aparece em muitas partes, fala assim: peregrinantes in spem. E a tradução literal seria peregrinantes à esperança. Porque temos lá, quem conhece latim, um acusativo, que é sempre uma direção. Viajantes a uma cidade. Para chegar lá, também a mesma fórmula é usada para o bautismo. Estamos bautizados não sempre no nome, mas
em direção do nome, em direção de Deus, na língua original. E por isso temos dois elementos que podem iluminar mais o significado de ser peregrinos da esperança. Primeiro, o peregrinante. Existe uma diferença entre um caminhante e um pedestre. Porque o caminhante caminha. É um particípio ativo presente. Estou caminhando. Somente o peregrinante, o viajante, é alguém que está fazendo isso agora. E não somente sou peregrino porque tenho uma medalha ou um certificado que alguma vez eu fiz uma peregrinagem ou eu gosto de peregrinar. Não, porque eu estou fazendo isso agora. E fazemos uma peregrinação do jubileu somente para nos lembrar que essa é a nossa condição permanente, que essa é a condição da nossa vida cristã. E por isso é oportuno fazer uma peregrinagem, para nos lembrar que estamos fazendo isso com a nossa vida. E estamos fazendo para crescer na esperança, para ter um dinamismo da esperança. Não somente eu sou como uma pertença, peregrino ou de um grupo, ou de uma atividade, ou de um lugar. Não, peregrino que tem como destino a vida eterna, que agora temos como esperança. E tenho o desejo e faço o esforço neste ano para crescer. E por isso, esse ano exige uma prática. Não é possível, estamos no jubileu. Não é estar. Caminho no jubileu. Estou fazendo um caminho, estou vivendo um crescimento da minha esperança. Estou fazendo atos de esperança neste momento. E aqui acontece. Vocês todos, participando, assistindo a essa palestra, estão fazendo um ato de esperança. Pequena, bem, vou escutar alguma coisa não ruim demais, talvez interessante, mas quero crescer na minha fé, quero fazer um passo em orientação à vida eterna, quero estar mais perto de Deus. Estou fazendo esses atos da minha esperança, caminhando. E o nosso arcebispo propõe algumas iniciativas que podem ser acrescidas de outras, então não é uma lista exaustiva completa. Mas a primeira iniciativa é valorizar a oração como escola da esperança. A primeira coisa, a Spe Salvi tem um apartado que fala da oração como lugar onde acontece, também usa a palavra escola, mas no capítulo fala de ambientes, lugares da esperança. Um muito importante é a nossa oração, onde nós praticamos esperança e crescemos na esperança, com alguns aspectos importantes, porque na oração, isso é o primeiro convite também, o que fazer depois desta palestra é rezar, orar com mais esperança, porque na nossa esperança temos consciência e alimentamos o desejo da nossa meta, o encontro com o Senhor, a vida eterna, e a confiança que Deus nos dará tudo o que precisamos para chegar à meta. Rezar é viver a esperança. Não se pode fazer oração sem esperança. E principalmente, nos dará tudo o que precisamos, principalmente o Espírito Santo. Por isso pedir ao Espírito Santo. Como não vai dar o Pai bom do céu uma coisa, se vós que sois mais, dais coisas bons aos vossos filhos, como não dará Deus o Espírito Santo a quem pede o Espírito Santo?
e que alimenta nossa esperança e nos faz caminhar. A oração também é uma purificação da nossa esperança, porque aprendemos a pedir o quietinho de Deus e não pedir o que precisamos para alimentar o nosso egoísmo. Há o número 33, é muito bonito, da Spe Salvi. Não vamos ler agora porque o tempo estava progredindo. Bem, começamos com algum minuto de retraso que vamos aproveitar para completar a hora. Mas é muito bonito como a nossa esperança, mesmo a experiência de não receber no momento o que pedimos, alimenta para pedir o que verdadeiramente é grande, o que verdadeiramente é importante. Porque se eu não recebo uma coisa, uma pergunta que eu devo fazer, realmente é tão importante, é tão decisivo para a vida eterna, superar uma prova acadêmica na universidade. Bem, é importante. E quantos estudantes vêm aqui para pedir uma bênção, para fazer oração? Muito bom, muito importante. Mas, talvez, para alguns, a esperança deve ainda crescer. E devemos aprender na oração que superar uma prova não é todo. Não é que toda a nossa vida, a nossa felicidade depende disso. E assim, a esperança também purifica, porque nos pode ensinar a desejar uma coisa muito mais grande. E aprender que a amizade com Deus é mais importante que a nota que tiro na prova acadêmica. E finalmente, a oração é a escola da esperança no entrelaçamento de oração pública e oração pessoal. Oração pessoal é o que nós falamos espontaneamente na nossa oração. E também todas essas petições que nós fazemos. Mas a oração pública oficial da igreja, começando com o Pai Nosso, educa muito os nossos desejos, rezar o Pai Nosso. Porque antes de chegar ao pão, que poderia ser nosso interesse imediato, já estamos pedindo muitas outras coisas, que é o reino de Deus, que venha o vosso reino, que seja santificado o vosso nome, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tudo isso é primeiro. Então, educa a nossa esperança na oração. Ave Maria, onde pedimos a proximidade da Virgem Maria na hora da nossa morte. Isso é a nossa esperança. Isso é importante. E agora uma pequena dica, por isso tenho aqui esse grande livro, que é o Missal, que usamos na missa, e aqui estão as orações. E a oração da esperança, que vem quase em todas as missas, é a oração depois da comunhão. Lá temos o nosso momento de oração pessoal. Estamos aqui falando do entrelaçamento de oração pessoal e oração litúrgica, ou oração oficial da igreja. No momento depois da comunhão, muitos de nós temos um momento muito pessoal com Deus. E falamos da nossa amizade, nosso amor com Ele, também as intenções, as pessoas que estão perto de nós. Muitos têm também uma rotina pessoal de o que estamos rezando nesse momento. E depois ficamos de pé, digamos, oremos, e se prestamos atenção neste momento, são orações de esperança. Se alguém tem um missal pequeno, pode também verificar. Mas eu, começando com hoje, fazemos orações deste jeito. Nós vos pedimos, Senhor, que vossos santos dons nos renovem e santifiquem
conduzindo-nos à vida eterna. Se abre o céu com oração. Porque não estou mais pedindo pela saúde de alguém, mas que é muito bom. E por isso, entrelaçamento com a oração pessoal. Mas educação a uma oração de esperança. É renovação e santificação, ser santos. E também conduzir-nos à vida eterna. Amanhã vamos pedir os divinos sacramentos, purificai-nos e renovai-nos, para que, pelos divinos sacramentos, sejamos auxiliados hoje e por toda a nossa vida. De novo, a porta é aberta. Toda a nossa vida. É uma grande esperança, e auxiliado em tudo o que eu preciso para toda a minha vida. E eu não escolhi, não estava lendo antes, mas é assim. No próximo dias, aqui, quinta-feira, purificai-nos, Senhor, por estes sacramentos que recebemos. Purificai-nos de toda a culpa. Purificai-nos de toda a culpa. Quem pode rezar assim? Para que, libertos da opressão do pecado, sentimos todo dia a opressão do pecado, libertos disso, nos alegremos com a plenitude do remédio celestial. Não é uma coisa pequena. A plenitude do remédio celestial. E não é somente a quaresma. Vou abrir aqui alguma outra página das missas do ano, onde estão. Que não somente as missas especiais, mas também estamos aqui domingo 18, somente para outro exemplo. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. E de novo estamos no céu. Eterna redenção. Então, a oração litúrgica nos educa na nossa oração e nos educa na nossa esperança, o que pode ser, o que deve ser o nosso desejo. Somente a modo de elenco, de lista, vemos que não estamos em um evento, um ano jubilar espiritual somente de oração, porque também a bula e o nosso arcebispo pede momentos de espiritualidade, de estudo. Estamos tendo um momento assim agora. Preparar e organizar a peregrinação às igrejas jubilares. Aqui a Catedral e a Basílica de São Francisco, na nossa arquidiocese. E depois é muito bom, se estão viajando, chegam a uma cidade, de fazer uma pequena pesquisa antes, qual é a igreja jubilar nessa diocese, nesse lugar. E para preparar e organizar e fazer, isso significa não somente pessoal, é em comunidade muitas vezes. E com a finalidade de lembrar que toda a nossa vida cristã é um caminhar para o céu. Fazer grupos pequenos nas paróquias que se reúnem ao redor da palavra, que é nosso alimento. Acontece aqui no Contexto Reino Christi, nos encontros com Cristo. Grupos pequenos que podem alimentar muito a nossa esperança, e uma peregrinação muitas vezes se faz em grupo para chegar. Gestos concretos que sejam portadores de esperança. E lá entram também na bula e nas indulgências, não somente atos espirituais, mas as obras de misericórdia e todo o que nós podemos fazer para dar esperança também na vida concreta das pessoas. A promoção social. Pastoral Laudato Si. Toda a criação está
gemendo, esperando a redenção, a plenitude que chegará. Também a nossa responsabilidade pela casa comum é parte da nossa peregrinação. E, finalmente, o sacramento da reconciliação. Especialmente agora na Quaresma, que não existe um jubileu, não existe também, existe uma indulgência sem confissão, porque é a nossa esperança. É também um lugar da esperança, porque com todos os nossos pecados, e todos nós temos a dificuldade de pecar depois do bautismo, temos a esperança de ser purificados e restabelecidos plenamente cada vez que recebemos o sacramento da reconciliação. E por isso nosso arcebispo pede disponibilidade dos padres e acompanhamento, educação para ajudar as outras pessoas. Isso também, último convite, já falei da oração pessoal. Nós somos somente discípulos, também somos apóstolos. E temos a tarefa, a missão da evangelização. Temos com o ano jubilar uma oportunidade para falar com outras pessoas e convidar para viver esse ano jubilar. Também se faz a celebração do ano jubilar para criar um desejo, uma oportunidade para muitas pessoas para lembrar a própria redenção e para caminhar na vida cristã, ou retomar o caminho da vida cristã. Por isso, se tem amigos, conhecidos que não participam tanto na igreja, é a oportunidade para falar com eles. Você sabe que o 2025 é um ano jubilar? O que significa isso? E já podem preparar, também eu, como resumir toda essa palestra em 1 minuto. A conhecida elevator speech. O que vou fazer quando estou no elevador com uma pessoa e tenho 30 segundos ou 1 minuto para falar sobre ela? O que vou dizer? O que vou dizer sobre ano jubilar? O que pode ser que é o ano jubilar? Para essa pessoa, como pode essa pessoa participar no ano jubilar? Bem, hoje temos muitos meios, depois vou enviar uma mensagem pelo WhatsApp para essa pessoa, então pode ser mais breve ainda, mas pode ler isso. Mas como eu vou transmitir? A melhor transmissão é o próprio testemunho. Eu estou vivendo o ano jubilar assim. O ano jubilar me ajudou para crescer na esperança. O ano jubilar me ajudou para lembrar esse grande dom da minha redenção. Redenção? Ou me ajudou a viver as tribulações e as dificuldades. Isso é um tema que interessa muito às pessoas. Como viver nas tribulações e nas dificuldades. E assim pode ser a oportunidade para uma conversa de evangelização. Esse é o segundo convite para vocês. Primeiro, viver esses textos, fazer meditação, oração, aprofundar redenção, esperança e peregrinação como caminhada cristã, e depois ser apóstolos. É uma oportunidade para evangelizar e para levar a boa nova da nossa redenção a outras pessoas. Então, até aqui a minha palestra, que vamos concluir o nosso encontro com a oração do jubileu, mas antes, se é permitido pelos organizadores, se alguém quer fazer uma pergunta ou uma pequena aportação, não a segunda palestra, não temos tempo para isso, mas um breve testemunho ou compartilhar como está vivendo ou como quer viver, um propósito que que tem depois dessa palestra, bem, podemos ainda ter algum eco da palestra mesmo. Obrigado. Bem,
talvez façamos a modalidade 2, que os ecos se podem fazer nas conversas informais. Antes de sair aqui, vamos rezar juntos agora a oração. E se alguém ainda quer conversar um pouco, compartilhar alguma coisa com outras pessoas ou comigo, estamos aqui um momento. A oração está aqui. Ou há uma pergunta? Se pode, que é para todos? Não? Sim, Gisele. Padre Andréas, por favor, o senhor poderia explicar sobre as indulgências? Então, as condições para receber indulgência. Podemos, no ano jubilar, por exemplo, receber indulgência todos os dias? Obrigada. Sim, há um documento sobre as indulgências que é também fácil encontrar, eu tenho lá, mas vou explicar em breve. Sim, indulgência é possível todos os dias do ano jubilar. Existem 3 condições habituais para a indulgência. A confissão, normalmente se fala nos 10 dias ou 15 dias antes ou depois. A comunhão no dia, a participação na Santa Missa neste dia. E a condição mais difícil é que não temos controle completo na nossa vida terrena, é o desapego completo dos pecados. Por isso também a indulgência nunca é um automatismo, ou uma coisa que eu posso estar completamente certo que o meu esforço já é uma indulgência, porque sempre o meu coração deve estar muito bem preparado para isso. E depois a obra de indulgência, que com a graça de Deus, administrada pela Igreja, diz: essas obras são tão importantes e tão bons para a vida da Igreja e para as almas, que estão relacionados com a graça concedida de uma indulgência. Neste ano são as peregrinações, as visitas, aos lugares do jubileu, com a participação lá de uma Santa Missa, de uma Via Sacra, de uma celebração penitencial, não somente entrar na porta e sair. As obras de misericórdia, mesmo porque são expressões da nossa esperança, as obras como visitar um doente com um tempo prolongado, dedicar tempo para ser sinal de esperança para outras pessoas, segundo o decreto publicado da Penitenciaria Apostólica, estão ligados a uma indulgência, a essa purificação final que todos precisamos das consequências dos nossos pecados, que se chamam penas temporais. E também obras de purificação, como o jejum e a renúncia a distrações fúteis, como o uso das redes sociais, meios de comunicação na sexta-feira, tem relação. É muito fácil encontrar o decreto com todas as... mas acredito que todos temos a possibilidade de praticar essas obras e de manter-nos no estado de graça com a confissão, com a comunhão e com o desapego dos nossos pecados. Muito recomendável e muito fácil de encontrar. Por isso não dediquei mais tempo durante a palestra, porque era mais de aprofundamento. Obrigado pela pergunta. Surgiu uma dúvida na equipe, se quando passar na Porta Santa, a Santa Missa tem que participar da Santa Missa na mesma igreja, no caso, ou na Catedral, ou no Santuário de São Francisco. A missa e a comunhão tem que ser lá? Não tem que ser lá, pode ler um decreto que oferece diferentes possibilidades de o que se pode fazer nessa igreja. Uma é participar na missa, outra é rezar a Via Sacra,
outra é participar em uma celebração penitencial ou em outra celebração que existe lá nesse lugar, ou fazer uma oração pessoal prolongada, adoração. Estão lá, mas não é necessariamente a Santa Missa neste lugar, mas é uma das possibilidades que se pode fazer na igreja jubilar. Mesmo acrescento também a participação em exercícios espirituais, naturalmente, e também neste ano jubilar, pode ter indulgência também em uma celebração. O bispo pode fazer a pensão apostólica, como o Urbi et Orbi na Páscoa, e neste momento também com a recepção dessa pensão está relacionado a possibilidade de uma indulgência plenária. E os enfermos e os presidiários, presos, como que eles podem obter a... Eles podem fazer esses atos espiritualmente. Quem está impedido, como em muitas questões da nossa salvação, um impedimento físico, corpóreo, sempre existe quem tem basta um desejo, ou gostaria de fazer isso, agora não posso, então pode ser substituído, segundo as indicações do decreto. Bem, fechamos aqui com a nossa oração. Se botar o microfone, alguém que pode puxar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Obrigado pela ajuda. Obrigado, Senhor. Obrigado.